Graça e paz nesta manhã, sábado, 27 de janeiro de 2024, que nós temos que entender na palavra de Deus, que tudo aconteceu quando Jesus disse: Pai, está consumado. João capítulo 9, versículo 30. Tudo aconteceu antes da cruz. Depois da cruz, nós gentios que não tínhamos vida, fomos colocados aqui já, nos anos até com vida, que Deus deu para nós a vida e a piedade. E teve piedade e teve misericórdia de todos lá naquela cruz, para trazer hoje um evangelho de revelação, onde aqui temos o amor e o perdão em nós, para que possamos amar a todos. Por isso que você que me ouve nesta manhã é o milagre de Deus. Você já nasceu de novo da água do Espírito para entender que Deus é Espírito de verdade e mora em cada coração. Então o juízo final já aconteceu na cruz. Tudo foi na cruz. A cruz não desvia de água. Por isso que a cruz, 1 Coríntios 1,17 ali, eles não têm acesso à graça, porque não passam da cruz para frente, eles ficam para trás. Tem que fazer campanha, conhecer libertação, jejum de Daniel, ir para o monte, guardar sábado, dar o dízimo, tomar santa ceia, tudo isso aí, sobras da lei que não passou da cruz para cá. Como os falsos pastores, falsos profetas entraram, no meio, daqueles que pregam a verdade, como Paulo falou, 1,6 de Gálatas, admira-me, que estão passando tão depressa daqueles que me chamam na graça de Deus para outro evangelho. Então tem dois evangelhos, o evangelho da lei, que temos na cruz, Lucas 24:44, e o evangelho da graça, que começou de Romanos a Hebreus. No fim de Atos, ele começa o evangelho, quando Deus, em Espírito de verdade, chama Paulo e diz: Paulo, você é para um instrumento que eu te envio para o gentio, para que tire o meu povo da poxa de Satanás para o reino do Filho do meu amor, que é Colossenses 13. Então ali, onde divisor de água, ali, quem é da Assembleia, quem é da Universal, quem é de qualquer religião, não entra. Por que não entra? Porque não tem acesso à graça, não entrou pela porta. Então não tem esse conhecimento. Então o juízo final, que tanto esses pastores falam, que vai haver, que vai haver, que vai haver, o livro de Apocalipse é um livro velho, já aconteceu tudo em 70 DC. Não tem que pregar aquilo que está lá e trazer para cá. Porque ali João ficou para escrever as 7 igrejas da Ásia, como está escrito lá, capítulo 1, versículo 7 em diante. Ficou para escrever as igrejas, que lá estavam da Ásia Menor, para ficar escrito, para que eles entendessem que ali o templo foi destruído, o templo de Formosa caiu, e ali foi a grande tribulação. Mateus 24:34 e Mateus 24:35. Ali ele falou: não passará essa geração dos judeus, lá de Israel, sem que tudo isso aconteça. Aconteceu lá, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Pois ela está aqui, onde você lê ela com discernimento. Por quê? O Cristo, o nosso Deus, nos deu esse entendimento. 1 Coríntios 2,16. Então ele nos deu a mente de Cristo para nós podermos aqui discernir a palavra, em espírito e em verdade. Então o que nós temos a ver com Mateus? Mateus é um livro da lei de Moisés. Mateus é um livro histórico. Toda a Bíblia é uma história, mas quando você vai ler de Romanos e Hebreus, ali você já entra na transição da lei para a graça, porque Paulo, quando veio pregar na graça, ele fez algumas coisas debaixo da lei de Moisés, obrigado por aqueles que lá estavam, mas depois que ele se firmou na graça, ele começou a trazer, palavras que Paulo queria que aqueles que estavam em Moisés apostatassem da lei para entender a graça. Isso está no livro de Atos, Então aqui Mateus 22, Mateus 23, Mateus 23, versículo 32 em diante. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpente, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Então leve ao inferno, que era um lixão, antes da cruz. Como lá houve, ranger de dente, choro de dente. O inferno que havia lá era um lixão que julgavam os mortos assassinos. Em vez de quê? Colocavam enxofre para não ficar com mau cheiro. Por isso que existia esse inferno lá, antes da cruz. Então, quando nós morremos aqui, o que acontece? 12:7 Eclesiastes, a carne volta ao pó com a alma e o espírito volta para Deus que nos deu, que é Eclesiastes 12:7. Então, aqui no 34, por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns matarei e crucificareis, e outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade de Israel, o povo judeu, não aqui. O Brasil não era nem descoberto, abençoado, quando isso aqui aconteceu.
35. Para que sobre vós, eles lá, não nós aqui, recaia o sangue recaia sobre nós, sobre vós, recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Ao 36, revelação da graça, do evangelho, do amor em nosso coração. 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Presente lá. Aqui, nós estamos depois da cruz. Aqui não é presente. Lá aconteceu tudo isso lá antes da cruz, na grande tribulação, na queda do templo, e ele transformou o corpo dele em 3 dias. Hoje eu expulso o demônio e curo enfermo, e no terceiro dia eu termino, que é Lucas 13, versículo 31, 32. Então aqui, a sentença era para os judeus, como diz Malaquias, capítulo versículo 1. Havia uma sentença para eles. E a sentença, né, viria na cruz. Ali os justos se reergueram e os ímpios foram sentenciados, como diz a palavra de Deus, em espírito e verdade. Então você hoje é uma igreja limpa, formosa, gloriosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito no espírito. Efésios capítulo 5, versículo 7. Por não pregarem isso, as pessoas não aprendem o que é graça e o que é lei. Não pode misturar, tem que dividir. Né? Porque o Espírito Santo que veio nos ensinar a palavra, aqui ele está, para discernir aquilo que Deus tem para nós nessa manhã, em nome do Pai. 1 João capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, tá vendo? Transgride a lei. A lei era um pecado que transgrediam lá antes da cruz. Por isso que ele veio tirar o pecado da lei. Por isso que você vai ler Romanos capítulo 6, versículo 13 e 14. O pecado não terá domínio sobre vós, porque estamos debaixo da graça hoje, não debaixo da lei de Moisés. Então, não tem poder sobre nós, porque estamos hoje no santuário de Deus. Nós somos hoje, temos o Espírito Santo. Nós temos hoje o Espírito Santo em nós, para discernirmos a palavra de Deus. Porque o pecado é a transgressão da lei. 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Quando se manifestou aqui mesmo, 1 João 3,8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Está toda destruída. Não da cruz para cá, só tem falso pastor e falso profeta que enganam, tá? A maioria deles enganam as pessoas porque eles são atores. Eles praticam a obra da lei para poder ganhar almas para Jesus. Mas só que as almas já estão ganhas. Todos ouvirão a minha palavra. Te falou ele, Hebreus 8:8. Eu vou falar a minha palavra, né? Do menor até o maior. Eu vou gravar nos corações dele as minhas leis. E dos pecados dele não vou me lembrar mais. Tudo isso para os judeus. Nós estamos debaixo da graça, sem pecado, no amor, no perdão, na paz, na alegria, no nosso coração, como fala Romanos 14:17. Então, no 6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, o pecado que as pessoas têm hoje nas igrejas, que falam que são pecadores, eles não conhecem o Cristo. Eles conhecem aquele, né, que são deuses dentro das igrejas. Por isso que você vai ler Mateus 11:29, 28, 29. Vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre o meu jugo, aprender de mim, aprender de Deus. Então a pessoa aprende do homem e pensa que está em Jesus Cristo, o ressuscitado. Não, ele está no Nazareno. Mas só que esse corpo ficou na cruz. Para você entender esse hoje, temos que servir o outro. 7:4 de Romanos, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus. Senão ficamos no Nazaré. Ficamos no corpo que morreu na cruz. Aí você, o que você faz? Você rouba a palavra de Deus. Você blasfema contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já veio ensinar a igreja que somos nós hoje. A igreja limpa, formosa e gloriosa, com o poder de Deus dentro de cada um de nós. Quantas alegrias hoje aqui, ó meu Senhor, poder celebrar, falar do seu verdadeiro amor, revelado ao meu coração. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Encontrei a paz
que é o verdadeiro amor. Você deve entender e receber que Jesus Cristo enxugou as nossas lágrimas, elevou a nossa dor. Para que sacrificar? Ele foi o último sacrifício por mim e por você, porque você chora, você sofre sem saber o que fazer. Jesus Cristo é amor, Ele é perdão, Ele hoje faz morada dentro do nosso coração. Quantas alegrias! Então, meu amado, inferno é sepultura, diabo é o opositor, é o corpo de carne. Juízo final, isso não tem para nós, porque nós somos gentios, né? Se você for separar lei e graça, nós somos gentios, para que nós venhamos entender o Evangelho. Hoje nós somos o real de Deus, né? Hoje é um só pastor, uma só igreja, que é o Cristo, ele é o nosso pastor. Não existe várias igrejas, não, vários pastores. O pastor é um só, é o Cristo. Nós somos apenas aquele que traz a palavra para que as pessoas entendam que a lei ficou na cruz. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Se você crê, você já foi justificado pela fé, Romanos 5:1. Então, 10 de Romanos 1 ao 4 ali. A lei ficou na cruz. Hoje aqui nós temos o amor do Cristo Jesus em nosso coração. Passamos a ter um sábado maravilhoso, meu Pai. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai.